Após 16 anos, finalmente o julgamento dos acusados pelo assassinato do auditor fiscal baiano, José Raimundo Aras, aconteceu no último dia 29 de novembro, em Petrolina, Pernambuco. O pistoleiro, Carlos Robério Vieira Pereira, foi condenado por homicídio duplamente qualificado a 18 anos de prisão, em regime fechado. Os empresários Alcides Alves de Souza, Carlos Alberto Silva Campos e Francisco de Assis Lima, acusados de terem encomendado o crime, serão julgados em maio de 2013. Diretores do Sindicefaz acompanharam o julgamento juntamente com colegas da DAT Norte, representantes da FENAFISCO, do Sindifisco de Pernambuco, do Sindifisco de Sergipe e da Cefaz Bahia. Assista agora a reportagem veiculada nos telejornais da Rede Bahia no dia 30 de novembro. Durou 10 horas o julgamento do homem acusado de assassinar um auditor fiscal em Petrolina, no estado de Pernambuco, há 16 anos. Carlos Robério Vieira foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado. Ele foi condenado por homicídio duplamente qualificado. Segundo as investigações, o auditor descobriu um esquema de sonegação de impostos praticados pelos mandantes do crime. Na época, eles eram donos de supermercados e compravam grande quantidade de açúcar com notas fiscais frias. Por isso, o grupo passou a ser conhecido como a máfia do açúcar, que agia em cidades de Pernambuco e do norte da Bahia. Apenas o comerciante Francisco de Assis Silva, conhecido como Barateiro, e Carlos Robério Vieira, acusado de ser o autor do crime, compareceram ao tribunal. Os outros dois réus, os comerciantes Alcides Alves de Souza e Carlos Alberto Silva, conhecido como Chicletão, não apareceram ao julgamento. O advogado de Alcides alegou que foi contratado recentemente pelo acusado e por isso não teve tempo suficiente para estudar o processo. Já a defesa de Carlos Alberto disse que o réu estava em tratamento de saúde em São Paulo e que não tinha conhecimento da data do julgamento. O promotor Júlio César Lira, responsável pela acusação, pediu ao juiz a prisão preventiva de Carlos Alberto, por entender que o acusado pretendia adiar indefinidamente o júri. O pedido foi aceito pelo juiz. Ele também resolveu adiar para o dia 7 de maio do ano que vem o julgamento dos 3 acusados de serem os autores intelectuais do assassinato. Com o adiamento do júri dos acusados em serem os mandantes do crime, o juiz Cícero Everaldo Silva decidiu julgar separadamente Carlos Robério Vieira, acusado de matar o auditor fiscal José Raimundo Aras. Para o advogado de defesa, não há provas suficientes contra Carlos Robério Vieira. Existem outras informações secundárias que reforçam bastante essa fragilidade da prova e dentro dessa perspectiva acreditamos que o Conselho de Sentença, com serenidade e com maturidade, deverá absolver o réu. Nós aqui do Ministério Público, o Poder Judiciário, estamos envidando esforços para que de uma vez por todas, aquele servidor público que com honradez dignificou o seu trabalho e por isso perdeu a sua vida, seja honrada essa vida através da realização da justiça. O crime aconteceu em outubro de 1996. Os comerciantes Alcides Alves de Souza, Carlos Alberto Silva e Francisco de Assis Lima contrataram Carlos Robério Vieira para assassinar o auditor fiscal da Bahia, José Raimundo Aras. O homicídio aconteceu em frente à casa do auditor, em Petrolina. Ele foi morto depois de descobrir um esquema de sonegação de imposto, conhecido como máfia do açúcar, que funcionava em cidades da Bahia e de Pernambuco e era comandado pelos acusados do assassinato. Para o filho da vítima, esse crime não pode ficar impune. Não há momento para se fazer justiça, a qualquer momento é um momento e para esses acusados da máfia do açúcar, a hora chegou. O advogado de Carlos Robério Vieira disse que ainda hoje vai entrar com um recurso no Tribunal de Justiça de Pernambuco contra a condenação dele, que vai aguardar a decisão da Justiça em liberdade. Um dos mandantes do crime, Carlos Alberto Silva, que não compareceu ao julgamento e teve a prisão preventiva decretada pelo juiz, está em São Paulo fazendo um tratamento de saúde e pode ser preso a qualquer momento.